vamos lá, sem nos alongar com outras palavras, aqui são os integrantes do nosso grupo, e eu já passo a palavra, que deverá usá-la por 10 ou 15 minutos. Aqui nós já vamos começar com o Antônio Nunes Pereira. O nosso grupo, para vocês entenderem, analisou os dados da ONU, OMS, e outros institutos e outras corporações ou instituições internacionais, a OIT, entre outras. Analisamos os impactos sociais, econômicos e jurídicos da pandemia por países escolhidos ao longo do globo, tá certo? Então, já passo a palavra ao Antônio. Essa primeira apresentação foi compartilhada entre o Antônio e a Renata Pasqualini. A Renata, acho que ainda está conosco, mas ela teve uma consulta médica, nós sabemos que ela agora está esperando um nenê, então todo cuidado é necessário e acaba tomando algum tempo. Então, Antônio, espero que você esteja nos ouvindo, e a palavra é sua para a apresentação. Doutores, boa tarde. É uma satisfação iniciar a apresentação. Como veremos ao longo de todo o trabalho, a pandemia alterou diversos aspectos da vida econômica e do mundo do trabalho, e isso tem muita importância e relevância para pesquisadores e estudiosos do direito, na medida que o direito do trabalho é uma forma de amortecer esse impacto que tão muito bem explicou o nosso professor anterior. Então, vamos lá. Conseguimos verificar uma estatística que o coronavírus, de certa forma, ele teve uma dança de epicentros, né? Inicialmente, houve um epicentro na China, na Itália, e para nós aqui latino-americanos é muito relevante, mais recentemente, porque a epidemia está nas Américas. Um primeiro impacto que nós conseguimos trazer, né, do grupo para a comunidade de ouvintes do GETRAB, o impacto na redução das horas trabalhadas. Isso significou alguns desligamentos, procedimentos de layoff, e também, como muito bem foi pesquisado e será tratado nos demais quadros da nossa apresentação, ocorreu alguns novos institutos do direito do trabalho, justamente para enfrentar essa verdadeira guerra. Então, de certa forma, houve já, digamos assim, um impacto, numa redução próxima de 400 milhões de empregos, como muito bem o professor Nelson gosta de falar, do trabalhador standard, ou trabalhador padrão. Um segundo impacto muito importante da pandemia foi justamente na expectativa de investimento dos industriais, empreendedores do agronegócio e de serviços, que foi, digamos assim, uma mudança de expectativa no sentido de reduzir a economia para o ano de 2020, com uma potencial melhoria já em 2021. Como já estamos observando, a pandemia ela está se estendendo e ela pode ser um quadro aí que vai nos acompanhar por muito mais tempo. Outro impacto também, que já se materializa no caixa das empresas e no lucro trimestral, é a redução real do PIB em alguns países. Então, algo que se tinha como expectativa de redução em torno de 10%, em países como Espanha, México, as cifras reduziram-se muito mais do que o esperado, 20%, e nós também poderíamos destacar aí, como exceção de todo esse processo, a China, que vinha a crescimentos próximos aí de 8% do PIB, e ainda que não tenha reduzido seu PIB, teve uma queda muito importante aí no seu crescimento econômico. O próximo impacto também, de certa forma, houve uma atuação coordenada dos governos ao longo desse período, principalmente Europa, Américas e Ásia, demonstrando que o volume de recursos de ajuda governamental
de tamanho e tão relevante que daria para tomar, por exemplo, o PIB do Japão somado com o da Alemanha. Então, a ajuda governamental foi muito grande para enfrentar esse novo desafio aí para a sociedade e para empresas e trabalhadores. O quinto impacto vem justamente em algo de muito interesse para estudiosos do direito do trabalho, que seria a taxa de desemprego, que se observa em alguns países uma elevação mais abrupta, e como hipótese de pesquisa, uma vez que nossos estudos eles são fundamentados em hipóteses testáveis e verificáveis empiricamente no cotidiano, né, uma vez que o GETRAB trabalha o direito contemporâneo na sua dimensão mais real e pragmática, identificamos países como Colômbia, Estados Unidos e Canadá, que têm uma estrutura diferente de proteção e de direito do trabalho, no qual a taxa de desemprego foi muito maior nesse primeiro e segundo trimestre. Então, a gente consegue observar o salto do desemprego da nossa vizinha Colômbia, que saltou de 10%, chegando próximo aí a 20% de desemprego. Praticamente um desafio aí, quase que uma catástrofe no que se refere à taxa de desemprego. Outro aspecto também muito importante e que desafia os estudiosos do direito do trabalho é justamente a assimetria dos impactos, por assim dizer. Percebe-se que o desemprego ele foi maior em alguns países para o gênero feminino, especialmente Colômbia, Canadá, Estados Unidos, mas conseguimos perceber, como é o país aí do professor Alberto, que brilhantemente iniciou a nossa exposição, houve um trabalho muito intenso da Itália no sentido de preservar a taxa de emprego. E aqui, no caso, a gente percebe também que há países que a assimetria do desemprego não foi tão grande. Uma hipótese para futuras pesquisas é talvez a maior capilaridade do home office para o gênero feminino. Com base nisso, nós temos uma síntese na qual temos aí uma hipótese muito forte de que a estrutura do direito do trabalho pode ajudar, sim, a sociedade, empresários e trabalhadores a enfrentarem esse desafio, uma vez que percebemos suavizações entre os países, diferentes modelos legais. Então, as variações, elas são, digamos assim, um laboratório muito importante para futuras pesquisas na temática. Com base nisso, eu abro espaço para perguntas e possam ser feitas pelos colegas. Muito bem. Obrigado, Antônio. Ele apresentou, como vocês puderam observar, Opa, só um instante aqui. Vocês estão me ouvindo? Estou sem som aqui, desculpe. Estamos ouvindo bem. Estão me ouvindo bem, desculpe, é que tinha uma faixa aqui no meio e não conseguia localizar. Bom, vocês verificaram a apresentação do Antônio, que se baseou em dados gerais do Globo, e eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta ao Antônio, para motivar os demais, que é justamente sobre o gênero feminino, Antônio. Se você, na pesquisa feita, pode identificar se, de fato, as mulheres foram as mais atingidas pelo impacto da pandemia na questão da relação de emprego. O que você diria? Então, Reinaldo, a gente observa pelos dados, né, alguns países conseguiram oferecer políticas um pouco mais protetivas, direcionadas ao gênero feminino e às famílias em geral, a exemplo de Itália, França, no qual houve uma maior flexibilização em termos do home office. Então, Itália, França e Alemanha, como trouxemos aqui nas apresentações, conseguiram, de certa forma, reduzir ou suavizar os impactos da pandemia. Então, de certa forma, países que não têm
um quadro muito bem desenhado da proteção laboral, em questão da demissão, como o Canadá, Estados Unidos e alguns países latino-americanos, houve, sim, um maior sofrimento por parte do gênero feminino, uma vez que ainda alguns encargos familiares estão ancorados aí no gênero feminino. Obrigado pela pergunta. Muito bem, obrigado, Antônio. Agora eu vou seguir com a apresentação. Eu não sei, Gilberto, tem alguma pergunta a fazer aqui? Você pode seguir? Podemos seguir.